Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Brandão. Sou professora de Direito do Trabalho e criei esse canal com o intuito, de levar um pouco de conhecimento para vocês referente a essa disciplina e também assuntos que estão relacionados ao direito do trabalho. Na aula passada, falamos referente aos impactos, do coronavírus no contrato de trabalho. Na aula de hoje, vamos falar referente aos impactos práticos, aos efeitos práticos, que os contratos de trabalho sofreram por conta da pandemia. Antes de nós continuarmos o vídeo de hoje, quero pedir para você se inscrever no canal, caso não seja inscrito, para você curtir, deixar o seu like e compartilhar para alcançar o máximo de pessoas. Após a vinheta, vamos falar da aula de hoje. Então, pessoal, muito se pergunta referente, como é que fica o contrato de trabalho por conta da pandemia, que infelizmente ainda estamos vivendo, um estado pandêmico. Ano passado, lá em março de 2020, no dia 17 de março, quando enfrentamos ali o lockdown, muitas empresas tiveram que fechar suas portas, tiveram que parar as suas atividades por conta, do isolamento social, da quarentena e para tentar diminuir aí o avanço da pandemia. Então, muitos se perguntou como que iria ficar o contrato de trabalho. Naquela época, lá em 2020, foram editadas algumas medidas provisórias, como a medida provisória 927, que falava do teletrabalho, permitia a antecipação de férias individuais e coletivas, e alguns assuntos relacionados ao FGTS. Posteriormente, veio a medida provisória 936 de 2020. A medida provisória 936 de 2020, ela falava referente à suspensão do contrato de trabalho, à redução da jornada com a proporcional redução do salário. A medida provisória 927, ela caducou, ela não foi convertida em lei. A medida provisória 936, alguns de seus artigos foram transformados em lei, que é a lei 14.020 de 2020, que vigorou até 31 de dezembro de 2020. Conforme eu falei na aula passada, agora em 2021 ainda não temos uma lei para tratar referente às medidas trabalhistas, para que o empregador ele possa ter uma segurança jurídica referente à suspensão do contrato de trabalho, à redução da jornada. Conforme eu falei, a Lei 14.020 de 2020, ela teve a sua eficácia até 31 de dezembro. Então, nós estamos aguardando aí os próximos passos do governo para tratar desta temática. Mas, na prática, como é que fica o contrato de trabalho? Quando foi lá no ano passado, em 2020, quando falamos referente ao teletrabalho, porque a CLT, ela trata especificamente do teletrabalho, ela tem um capítulo ali, uns artigos destinados para tratar do teletrabalho, e ela traz algumas regras referentes ao teletrabalho, como, por exemplo, um acordo mútuo entre empregado e empregador, um contrato escrito, um prazo para que o empregado ele venha se adaptar a esta nova modalidade de trabalho. Mas por conta da pandemia, não tivemos como respeitar esses prazos, porque todos foram pegos de surpresa. E aí, o governo, através da medida provisória 927, que caducou em julho, ele flexibilizou a norma trabalhista, falando que por ato unilateral, o empregador poderia colocar os empregados para trabalhar em home office. E aí as pessoas perguntam, mas essa medida provisória não foi transformada em lei. Essa medida provisória caducou em julho de 2020. Como é que fica, então, o contrato de trabalho? As empresas que adotaram, a medida provisória para colocar os seus empregados em home office, em outras formas de trabalho que não seja presencial, o teletrabalho, o trabalho híbrido, que hoje é uma modalidade muito utilizada, o híbrido, o empregado fica parte da empresa, parte fica em casa. Essas empresas, elas poderiam continuar até o final da calamidade pública, que a lei da calamidade pública, ela
se estendeu, né? Ela foi até 31 de dezembro de 2020. Tá, então significa dizer que em 2021 as empresas não podem colocar os empregados para trabalhar em regimes de teletrabalho? Podem, só que elas não vão seguir a regra da medida provisória, porque a medida provisória, ela caducou. Elas vão seguir a regra da CLT, que está ali a partir do artigo 75A da CLT, que vai falar, né, referente ao teletrabalho, como que se dá o teletrabalho, quais são as regras que o empregador ele deve respeitar. Então, os efeitos práticos que nós temos hoje é que sim, a empresa pode colocar seus empregados para trabalhar em home office, devendo respeitar as regras da CLT, aos prazos, ao contrato escrito. E é muito interessante frisar também que muitos empregados perguntam referente aos benefícios. Como é que ficam os benefícios se o empregado está trabalhando em casa, né? Se ele está em home office? Já é o entendimento jurisprudencial que nós temos, doutrinário também, que o empregador ele deve continuar a pagar o vale alimentação, o vale refeição, devendo somente não pagar, né, o benefício de vale transporte se o empregado não está se locomovendo para ir até a sua empresa. Plano de saúde deve ser mantido. De quem é a obrigação, por exemplo, de pagar a conta de luz, né, excedida, de pagar a internet, caso o empregado não tenha, de fornecer os equipamentos para que o empregado consiga trabalhar em sua casa? É do empregador. O empregador, ele deve observar também as medidas de segurança e higiene do trabalho. Nós temos normas regulamentadoras que tratam referente à segurança e higiene do trabalho. E essas normas regulamentadoras devem ser respeitadas. Por exemplo, né, de fornecer ao empregado uma cadeira adequada, uma mesa adequada, um equipamento, né, de comunicação adequado, para dar condições ao empregado de exercer a sua atividade em casa sem que este empregado sofra alguma doença do trabalho. Então, é sim responsabilidade do empregador. Mas a CLT fala que isso deve ser muito bem pactuado entre empregado e empregador. O contrato de trabalho para essa mudança, né, do office para o home office deve ser um contrato escrito e muito bem elaborado. Inclusive, o empregador pode colocar no contrato de trabalho de quem vai ser as obrigações, por exemplo, referente a pagamento, né, de uma parte da conta de luz, de uma parte da internet, para que não onere o empregado quanto a essas despesas. E um outro efeito prático também no contrato de trabalho, né, é referente à suspensão do contrato de trabalho. Conforme eu falei na aula passada, suspensão do contrato de trabalho. Suspende trabalho, suspende salário. Empresa não paga, empregado não trabalha. Quem vai pagar, no caso, né, nessa situação de pandemia, com base na Lei 14.020 de 2020, parte do salário quem vai pagar é o empregador. E aí a Lei 14.020 de 2020 trazia algumas regras. Se a empresa ela tem um faturamento de até 4,8 milhões, e o empregador poderia suspender totalmente o contrato de trabalho, suspendendo totalmente o salário, onde o governo, né, ele iria arcar ali com 80% do valor que o empregado receberia se ele estivesse, né, recebendo o seguro-desemprego. Agora, essa empresa ela tem um faturamento acima de 4,8 milhões, a regra era outra. Essa empresa ela teria que pagar ali 30%, né, do salário do empregado, onde, se em caso de suspensão, né, onde o governo iria pagar 70% do valor que pagaria se o empregado estivesse em seguro-desemprego. Em caso da redução da jornada, com a proporcional redução do salário, isso é permitido, gente, sempre foi permitido, mas através de norma coletiva, né? Eu posso reduzir jornada com a proporcional redução do salário por meio de norma coletiva. A pandemia, né, veio e também a lei flexibilizou essas regras e trouxe algumas hipóteses de redução de 25%, 50% e 70%. E aí, se a empresa reduzisse, né, o contrato em 25%, o governo iria pagar 25% do quanto o empregado receberia se estivesse recebendo seguro-desemprego. Então, foram muitas regras trazidas, possibilitando então a suspensão e a redução da jornada de trabalho. Agora, em 2021, estamos aí aguardando, né, os próximos passos do governo para saber
quais são as regras que ele vai trazer para ser aplicada no ano de 2021, visto que ainda estamos vivendo um estado pandêmico. Bom, essas eram as considerações que eu queria deixar aqui para vocês, falando que foram muitos impactos, né? Trouxe aqui alguns exemplos para que nós pudéssemos conversar um pouco sobre. Então, se você gostou desse vídeo, peço que você, né, deixe o seu like e compartilhe para o máximo de pessoas. Se você tem um assunto que gostaria que fosse tratado aqui, deixe nos comentários que vamos fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo do canal.